Já voltamos, esse é o Blitz, hoje falando aqui sobre ideias. Vamos tirar isso da cabeça aí, vamos ser criativos? O Blitz sempre tem o oferecimento de iDream Center Shopping para você que quer equipamentos que funcionem. É bem simples. iDream Center Shopping. Passa lá, os vendedores vão te atender super bem e vão ter essa consultoria para você aí do que é mais indicado no seu trabalho, na sua vida pessoal. Tem MacBooks maravilhosos e iMacs também, que é o desejo de todo mundo. Então corre na iDream, o pessoal está te esperando lá, ok? Hoje estamos falando de ideias, estou com a Cris aqui comigo, daqui a pouco tem mais convidados aqui. Cris, do latim criatividade, creatio, criação, né? Como é que a gente pensa a criação hoje? Tinha um professor meu na faculdade que dizia que originais foram os gregos, o resto é cópia romântica. Sim. Como é que é essa questão assim? Para eu ser criativo, eu tenho que pensar só em coisas que ninguém nunca pensou? Eu, Cris, não penso assim. Tá. Para eu chegar aqui hoje e conversar com você e tudo que eu faço de trabalho, eu busco leituras. E essa é uma dica importantíssima para quem está lá em casa pensando assim: ah, mas eu quero tirar ideias do papel, eu quero tirar minhas ideias da cabeça, como é que eu faço? A primeira coisa é ler tudo. De bula de remédio a livros, revistas. Então tem um livro muito interessante que eu quero indicar aqui, que chama Insight, do Daniel Carvalho Luz, que ele dá muitas ideias de como a gente pode tirar as ideias do papel, tomar coragem para isso. Então eu não acredito que a gente tenha que criar só coisas novas. Tudo que eu faço é uma impressão um pouquinho de cada pessoa. Então, do que eu vejo numa revista. Eu tenho alguns projetos que eu trabalho hoje e que eu busco em várias revistas, você SA, revistas especializadas na área de RH que outras empresas têm de publicação interna, para que eu possa pegar esse projeto, estudá-lo e aí sim aprimorar para o ambiente que eu estou e atender as necessidades dos clientes, dos colaboradores. Então, agora, nós também podemos criar algo novo e fazer muito sucesso. Prova disso é o Facebook, como você falou agora há pouco, o Twitter, né? A gente poder postar pequenas mensagens do que a gente está fazendo naquele momento e isso a gente divulgar para o mundo todo, né? Isso foi uma criação inovadora e que fez muito sucesso. Mas nós podemos pegar pequenas ideias. Tem um exemplo bem legal. Brasília, quando eu morei alguns anos lá, eu ia para o plano piloto e tinha um ponto de ônibus. As pessoas em Brasília não têm o hábito de tomar café em casa, porque saem de casa muito de madrugada. Então, o que é o legal? Posso vender café da manhã no ponto de ônibus. Todo mundo faz isso em Brasília. Mas indo para o plano piloto, tem uma vendedora que ela leva uma mesa, ela põe toalha, ela põe xícaras, ela põe banco e as pessoas sentam para tomar café. Então, é uma ideia que já existia, era uma ideia que já existia em Brasília. Mas foi para um outro nível, né? Aprimorou. Então isso que é legal, eu olhar e falar, como eu posso fazer isso melhor? E aí você já entra nisso que a gente começou a falar no bloco anterior, que é como aplicar, né, como tirar as ideias a favor do seu dia a dia. Né? Porque às vezes o pessoal está em casa, às vezes acha assim, tá falando ideia só no lado artístico. E não, a criatividade ou as ideias não estão ligadas somente ao que é artístico, ao que está relativo às artes, né, Cris? Eu acho que a coisa tá no dia a dia também. Em tudo. Quando a gente sai de casa e a gente tem... Nós todos vivemos atrasados. A palavra é, eu não tenho tempo. Então, qual o melhor caminho a fazer? A criatividade está aí. Então eu vou usar caminhos que eu vou chegar mais rápido no meu trabalho, vou me estressar menos, né? Mas todo mundo faz aquele caminho. Então se todo mundo está fazendo, já não é um caminho criativo. Você precisa criar outro caminho. Então isso é pensar. A nossa capacidade de pensar, ela é imensa. Imagina a gente acordar de manhã, abrir os olhos e conseguir sair caminhando. É você mandar o comando para as suas pernas, o seu cérebro faz isso e você sai caminhando. Então isso é fantástico. Se a gente começar a pensar como o ser humano ele pode fazer tudo. Pois é. Isso é ótimo, inclusive. E é isso, quer dizer, realmente são pequenas coisas que você vai também se permitindo e vai facilitando. Você tinha falado isso no bloco anterior, né? São coisas que vão até facilitando a sua vida. Mas você estava falando, Fernando, sobre o trabalho. Algo que nos torna muito criativos, e eu coloco isso sempre nos meus treinamentos, é sobre a gente estar aberto a tudo, a todas as coisas novas que estão chegando. Nós não somos obrigados a aceitar,
mas nós somos obrigados a saber o que acontece no mundo. Certo. E a gente também precisa estar aberto ao famoso feedback. Por quê? A gente se torna criativo na empresa quando a gente está aberto ao feedback, porque quem não gosta de receber feedback, ele está condenado à estagnação. Certo. Eu não tenho que receber feedback só quando as coisas foram positivas, porque se tudo for positivo, eu vou entrar numa zona de conforto. Com certeza. Agora, se você me der toques, olha, você podia ter feito assim, muda a cor disso aqui, faz dessa forma, usa o computador dessa forma, Sim. eu vou melhorar e vou sair da estagnação, da zona de conforto. Olha que ótimo. Então, receber feedbacks é uma característica de quem é criativo e empreendedor. Olha, se eu fosse você, já ia tomando nota aí em casa, viu? Tá dando uma mega aula aqui. Eu vou fazer uma pausa só nesse bate-papo aqui com a Cris e vou receber alguns outros convidados para dar um pouco a sua história sobre como ser criativos e como tiraram algumas ideias da cabeça. Dá uma olhada. Lúcia, fala pra mim, quando a gente fala de ideias, a gente não pode esquecer que a ideia tá dentro do corpo, né? Isso. E aí, é muito maluco eu pensar que o corpo tem que estar bem para eu ter uma ideia boa, ou é por aí mesmo? O corpo tem que estar em equilíbrio, né? Sim. Porque é mente, corpo e alma, espírito, né? Tá. Então, para você ter uma ideia boa, você precisa dar uma pausa, dar uma parada, respirar, tá? Sim. Relaxar, seria isso. Porque é nesse momento que as melhores ideias aparecem, porque você está em conexão contigo mesmo. Sim. Tá? E sempre quando você está relaxado, tá? O corpo em equilíbrio, as possibilidades de você ter uma ideia excepcional, maravilhosa, são muito maiores. Mais, né? Então, inclusive eu sempre falo assim, as pessoas ficam correndo muito em círculo, correndo atrás das coisas, não param, tá? E as coisas correndo atrás delas. Se você parar, relaxar, entrar em equilíbrio, ficar no centro, só estender a mão que as coisas vêm, tá? Quando uma pessoa está relaxada, esteja onde estiver, no campo, pescando. Sim. Uma vez num curso, o professor falou assim, que toda pessoa quando vai pescar, ela deve levar junto uma caneta e um papel, porque é nessa hora, quando ela para, que ela não fica preocupada com o serviço, com nada, que as melhores ideias acontecem. Quando a gente fala da respiração, Lúcia, a respiração ela é fundamental, né? É o que tem de mais importante, né, Fernando? Porque é a primeira coisa que você faz ao nascer e a última, né? Então, respirar é tomar consciência do seu corpo. Tá? No Japão, inclusive, eles ensinam as crianças a respirarem. Porque você pode ver o japonês, ele é mais tranquilo, mais sereno, centrado, né? mais centrado, porque tem mais consciência da sua respiração, tem mais consciência do valor da respiração na oxigenação do cérebro, né, das células, do corpo inteiro, do sangue. Então é muito importante a respiração. Tá. Eu sempre ensino para as pessoas respirarem, contando até 4, 5, né? Inspira contando até 4, 5, retém contando até 4, 5 e expira. Olha que ótimo. Isso é muito importante porque a oxigenação do cérebro e das células é muito grande quando você retém a respiração. Que ótimo. Agora, respirar, tomar consciência dessa respiração a todo instante. Você está no carro, né? Está no farol, está num trânsito, né? Congestionou, parou, não precisa ficar xingando, né? Ou fulano do lado, não. Aproveita esse pequeno tempo para respirar. Perfeito. Porque daí você vai harmonizar. Daí ninguém vai xingar ninguém vai bater, fica mais tranquilo. Eu acredito que muito menos acidente, né, pode ocorrer se a pessoa respirar, ficar mais tranquila, porque não adianta ficar brigando.
Agora, Félix, quando você fala do sabor, é interessante a gente pensar nas ideias, nas novas ideias e na criatividade voltada para o sabor, né? Como é que você chega a fazer experimentos assim de sabor para ver como é que tá o chocolate, sabores mais apimentados ou mais doces, menos doces? Como é que é isso? Claro, sempre a gente está inovando. Eu tento lançar pelo menos 2, 3 sabores por mês, né? Porque cada pessoa tem um gosto. Então a gente testa vários sabores, testa várias trufas. Exclusivamente para o Dia Internacional da Mulher, o que a gente fez? A gente lançou uma trufa de pétalas de rosas. E você colocou pétalas de rosas na Não, trufa? é um ingrediente que se compra, mas o gosto é igual se fosse uma pétala de rosa. Na hora que você máximo. É uma coisa surpreendente. Na hora que a pessoa come assim, no final vem aquele gosto de rosa e é uma trufa. Nessa área de estética, você tem que ter uma criatividade imensa, porque você atende um público diversificado. Tem gente que chega lá, às vezes, bem-humorado, mal-humorado, ou cria uma expectativa muito grande em alguns tratamentos. Então, eu busco, primeiramente, o estudo. Aperfeiçoar, eu estudo bastante, faço os cursos. E aí a gente vai encaixando de acordo com a necessidade de cada cliente, né? E criando. E, pois é, e hoje a gente tem no mercado uma variedade grande, assim, uma tecnologia, inclusive, voltada para o lado estético, né? Com certeza. Então, com certeza, tem gente também muito criativa aí, quebrando a cabeça para pensar formas novas de chegar até aquela célula, ou de fazer uma varredura na pele, enfim, é por aí. Tem vários tratamentos hoje em dia, inclusive vai sair agora num congresso que vai ter Internacional de Estética em agosto, em São Paulo. Vai estar falando sobre as células tronco, que foi pesquisado, que vai a trabalhar a parte de estética através das células tronco. Olha, que fantástico. Então, assim, vai ser muito bom a parte de rejuvenescimento, né? No caso de pele, melhoramento da pele. Então, assim, vai ser muito legal essa parte de criatividade na parte de estética. E você, como profissional, como é que você trabalha com as suas ideias? Você é uma pessoa que quando tem alguma coisa, pensa em alguma nova forma, se anota, gente sempre... como é que você faz? Mas você chega a anotar, você chega a gravar, o que você faz? A gente sempre, assim, cria alguns protocolos, né? Porque você não pode ficar naquele mesmo tratamento. Com certeza. A cliente chega e fala assim, Débora, eu fiquei sabendo de um peeling diferente. Então a gente tem que estar inventando algum protocolo de acordo com a necessidade da pele, lógico, né? Então a gente tem que criar algum tipo de protocolo, por exemplo, pele negra. Então tem que ser um trabalho diferente, né? Pele, por exemplo, acneica. Tem que ser um trabalho totalmente diferente de uma pele que não tem acne. Então a gente vai criando isso, estimulando a cliente, melhorando a autoestima da cliente, né? De acordo com o tratamento. E a criatividade, como você falou, a criatividade embasada, a criatividade com base científica, né? Com certeza, com estudo, com conhecimento. Ok, Débora, muito obrigado pela presença hoje aqui no Blitz. Eu que agradeço. E a Débora atende lá na clínica da doutora Cíntia Cunha, minha grande amiga. Beijo pra você, acabou de chegar num congresso super top lá em San Diego. Parabéns, viu? A Cíntia sempre atrás